Olá, eu sou Felipe FM, site JC Repórter. Comentamos aqui algumas vezes através da São Felipe FM, né, da presença do professor Félix aqui no nosso município, o trabalho que ele vem fazendo aqui no nosso município, e hoje ele está aqui para bater esse papo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a história do município e começando aí, né, sobre essa questão dessa luta que se intensificou há pouco tempo, que é em relação à questão do Rio Jaguaribe, né? Ele está sempre presente, acompanhando aí, né, as discussões, que é a criação aí do consórcio intermunicipal para tentar aí recuperar, né, essa importante fonte aí de recurso hídrico nossa região, e que tem trazido também, né, essa sustentabilidade para a população aí que mora ao entorno desse rio. Bom, a história também que tem o Rio Jaguaribe, né? Inicialmente vamos ouvir aqui o bom dia do professor Félix. Bom dia, professor. Bom dia, JC. Bom dia, comunidade. Eu queria começar falando do projeto de indicação geográfica da farinha copioba. É outro ponto importante também, né? É um projeto que está tramitando na CAPES, e o projeto é uma parceria da Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Nutrição, com a Embrapa, e reúne os 10 pesquisadores. E o propósito do projeto é solicitar ao governo federal um financiamento para construir 3 casas de farinha modelos. E essas casas de farinha sirvam de referência para outras casas de farinhas vinculadas às associações e cooperativas, que pode trazer para a farinha copioba um outro patamar de comercialização e de consumo. A gente tem um entendimento já de que a farinha copioba surgiu aqui no Vale do Copioba, nas divisas entre Nazaré, Maragogipe e São Felipe. É aqui da nascente do Copioba que dá referência. E esse nome Copioba é usado na farinha hoje no Brasil inteiro. Então, se fez a apropriação de um nome, de um produto que é específico daqui. Então, a indicação geográfica é uma espécie de patentear o nome Copioba e identificando a sua história, a sua evolução até o período atual. Então, é característica de uma farinha específica dessa região. E a gente pretende, se o projeto for aprovado, construir as casas de farinhas, associar os lavradores, e os que tiverem associado vai produzir a farinha específica com o padrão Copioba, que é um padrão que vai ser certificado pela Anvisa, Faculdade de Nutrição, Governo Federal, Ministério da Saúde, Agricultura. E a gente pensa que essa farinha pode ser comercializada parecido como se comercializa o café hoje, em embalagens pequenas, 250 gramas, R$3, R$4, que a gente possa estimar 1 quilo de farinha copioba a R$20, uma saca de farinha copioba de 50 quilos a R$1.000. Há mercado para essa farinha, há consumidores para essa farinha. Isso não quer dizer excluir outros consumidores. Os consumidores que não queiram se vincular à produção específica dessa farinha vai continuar produzindo a farinha do modo como se produz hoje. Mas os produtores associados, cooperados e filiados ao IG vão poder produzir uma farinha de altíssima qualidade, higiênica, sanitária e de degustação, que vai fazer a qualidade desse lavrador de uma forma que a gente não consegue imaginar nesse momento. Imaginar uma saca de farinha copioba a R$1.000. Essa farinha sendo exportada e consumida em restaurantes de luxo. Uma farinha Gold, Premium, especial, para uma classe alta que consumia a farinha e deixou de consumir por causa das questões, basicamente, de transporte e higiene. Daí, o cacau no Baixo Sul já passou por esse processo, demorou 8 anos, e eles têm a certificação já do cacau. A farinha do Pará já é certificada e a gente está caminhando na construção. Teremos uma nova reunião na Embrapa na semana do dia 10. Eu faço parte como um dos proponentes do projeto de pesquisa. A minha parte do grupo de pesquisa é fazer o levantamento histórico dessa farinha copioba, e uma parte desse levantamento já está feito na minha tese. É isso que eu posteriormente ia estar questionando aí sobre a questão, que o senhor já se antecipou com a sua tese, essa questão do estudo da mandioca, né? Bem, a tese, eu peço que você linke o link da tese nessa entrevista. A pessoa está acompanhando o vídeo aí, né? Para que as pessoas possam acessar a tese pelo seu link, pela sua casa aqui, pelo JC. E a tese é um estudo pioneiro sobre a história da farinha de mandioca. Não existe ainda no Brasil este estudo,
no que trate da farinha do Recôncavo Baiano e da importância da farinha e do seu consumo, da sua produção na Bahia, numa perspectiva histórica. Então, o trabalho abrange 4 séculos de produção e consumo da farinha na cidade de Salvador e aqui no Vale do Copioba, e é por causa dessa tese que eu estou no projeto de pesquisa do IG. A tese está ganhando alguma repercussão no meio acadêmico, as pessoas têm me pedido para falar sobre a tese, já houve alguma promessa, proposta, insinuação de transformar a tese em livro, mas isso também parte de uma demanda de consulta nos meios virtuais. A partir do momento em que há uma demanda de consulta a esse material, a própria universidade pode se propor a publicar. Para quem gosta de ler, a tese é um estudo maravilhoso. Trata de São Felipe, tem muito aspecto da história de São Felipe na tese. A tese tem 300 páginas, mas o arquivo matriz da tese resultou em 2.000 páginas. Por isso, houve muita sobra de material da tese e eu vou propor à Secretaria de Educação de São Felipe, vou propor isso brevemente, se eles tiverem interesse em que eu produza um estudo de história específico sobre a história de São Felipe. Eu imagino um estudo de história de São Felipe que cubra de 1850 a 1950, como uma introdução da formação do município, e uma conclusão que caminha até mais ou menos os anos 70, mas o núcleo do livro seria de 1850 a 1950. São Felipe se formou em 1678. São Felipe está completando hoje 340 anos de fundação. 340 anos. A gente aqui celebra a emancipação. É um tempo emancipação. Inclusive esse ano, eu estou citando aí, a paróquia, né? Aqui celebrou 300 anos, né? 300 anos de paróquia, né? E como você falou que se deu esse processo de formação de 340, então já tínhamos aí 40 anos de como comunidade bem encaminhada nesse processo. Né? Porque isso a gente pode discutir no livro, tem alguma já informação na tese sobre como se constituíram as paróquias no Recôncavo Baiano e como a paróquia de Maragogipe e de São Felipe, que é afiliada, entra nessa questão. Então, São Felipe se funda em 1678, há 340 anos. Eu tenho uma boa parte do conhecimento de onde estão as fontes para constituir a narrativa dessa história. Seja os documentos históricos produzidos pelo governo português na época da colonização, e onde estão esses documentos, eu sei onde estão uma boa parte. Os documentos produzidos a partir da independência, 1822, e onde estão esses documentos. Os periódicos que trataram da história política e econômica do lugar a partir da independência, são 340 periódicos na Bahia, e tem alguns específicos dessa região. Tem, por exemplo, o Regenerador, que é um periódico, um jornal que circulou em Nazaré. Tem o Eco Maragogipano, de Maragogipe, e outros jornais. E aqui nós tivemos o escudo social mais do século XX. Então, os inventários, testamentos, as partilhas amigáveis, os documentos de escritura de terras, registros cartoriais, os registros de engenho e essa documentação feita no nível governamental, eu tenho informação de onde estão essas fontes. Eu preciso de tempo para fazer a coleta e depois transformar isso em texto. Então, se a Secretaria de Educação e a Prefeitura tiver interesse em que a gente produza um livro sobre um recorte da história de São Felipe, se eles quiserem me conceder um horário diferenciado no ano que vem para isso, eu teria condição de produzir isso em 2 anos, já que a tese demorou 4 anos. É isso que eu estava questionando, assim, de quanto tempo você conseguiu levando as informações, só na questão de mais de 2.000 páginas, para resumir ainda na sua tese em 300 páginas aí, né? De quanto tempo de estudo você levou para poder estar realmente aí buscando essas informações? A tese é um produto do mestrado, da dissertação, que está disponível no Google. Félix Souza Santos, Crise Agrícola no Recôncavo, está disponível no site da Católica, no repositório da Católica e no Google. Bem, contando o período do mestrado e do doutorado foram 7 anos. E uma fonte vai levando a outra. Daí que, com o conhecimento de onde estão as fontes, eu poderia fazer o levantamento em 1 ano e fazer a redação em 1 ano. Então, eu teria condição de começar isso em fevereiro do ano que vem e lá para setembro, outubro, entregar para a Prefeitura o texto formatado
pronto para ser impresso e transformado em livro. E eu tenho editoras, pequenas editoras que têm interesse em fazer a edição do livro. Que maravilha. Então, só dependeria da vontade política dos gestores municipais da Secretaria de Educação me conceder uma carga horária que fosse favorável ao tempo em que eu estivesse na sala de aula. Na verdade, eu estaria produzindo uma informação para o município que talvez seja mais relevante do que o conteúdo da aula propriamente dito, que poderia ser feito por outro professor. Então, eu vou propor isso ao secretário. Mas já chegou a ter algum tipo de conversa com algum dos gestores? Não. É uma coisa, está no processo inicial? Está no processo inicial e eu estou mandando uma espécie de recado ao secretário de administração, secretário de educação e ao gestor, porque quando eu apresentar a proposta do projeto, eles já teriam talvez algum conhecimento. Inclusive interrompendo aqui o professor Félix, a gente sempre discute isso, né? A gente fica triste por a gente, em termos da nossa história, não conhecer realmente as nossas origens. A gente chega aqui, a gente fica muito no campo da superfície, naquela ideia, não, pode ter sido assim e tal, mas a gente não tem uma base realmente concreta que a gente possa ali estar realmente degustando, aprofundando em relação à nossa história, né? E realmente necessita disso aí, né? Então, aproveitando essa sua predisposição de estar querendo realmente produzir esse conteúdo, a gente também intensificar aí, né, para nossos gestores esse pedido aí, que possa aí estar olhando realmente com muito carinho, né, essa disponibilidade do professor Félix estar fazendo esse estudo em relação aí à nossa história. Um poço em história fica realmente muito difícil. Assim, voltando aí, eu estava acompanhando aí, atento, né, que a sua base de estudo foi muito focada, está voltada aí para a questão da agricultura, como o senhor falou, estudou a agricultura, a crise da agricultura na região, a questão da farinha da mandioca, que é outro produto realmente oriundo, que São Felipe tem uma força muito grande. Então, nessa parte, você realmente já tem um conhecimento assim já bastante sólido, né? E dentro daquilo que você tem acompanhado na discussão do IG, parte desses agricultores realmente já tem essa consciência da importância que tem e essa visão que o senhor traz assim, a médio e longo prazo, em termos de horizonte, eles conseguem enxergar aí esses ganhos que eles vão ter aí através do IG, professor? Cara, eu vou te dar uma referência assim. O cara vai para a faculdade e estuda 4 anos e se forma profissional. Por exemplo, em Direito. Uhum. E ele vai passar o resto da vida vivendo com esse conhecimento de 4 anos apenas. São Felipe tem 340 anos de informação acumulada sobre o processo da agricultura da mandioca e a produção da farinha. Olha, isso é impossível dimensionar quanto valeria esse conhecimento. Em termos de fosse possível vender isso como know-how, quanto valeria um conhecimento que uma comunidade acumula há 340 anos e é passado de forma oral, de pai para filho, e os lavradores sabem o momento exato de plantar, de colher cada variedade, a característica de cada variedade, o teor de açúcar numa variedade de mandioca para outra, o tempo exato, assim, esse patrimônio que a gente chama de patrimônio imaterial relacionado à produção da farinha de São Felipe, e isso só poderia ser dimensionado a partir de um estudo histórico que traga essa história, mostrando o passo a passo como ela se constituiu e que possa se configurar na ponta, lá no final, na constituição da indicação geográfica, tornando isso um patrimônio registrado, que possa ser dimensionado no mercado, tipo, quanto vale 1 quilo de farinha copioba e quanto vale 1 quilo de farinha não copioba. As pessoas então passariam a dimensionar o valor patrimonial, tanto imaterial como econômico, que São Felipe tem acumulado. Como São Felipe não tem, assim, que se possa falar, indústrias, a gente depende para subsistir da agricultura, do campo e do comércio. Nesse sentido, a gente está vivendo, como assim, comparativamente, um pré-revolução industrial, que a gente não depende de indústria aqui para viver, a gente depende da agricultura. E a base da agricultura ainda é a mandioca, aqui na nossa região. Então, é preciso ir na tese, ler a tese, para ter um início de dimensionar isso, da importância da farinha de mandioca na cidade de Salvador, ao longo de 400 anos. E uma boa parte dessa farinha saiu daqui da região. E, em seguida, saber que a gente dispõe desse patrimônio, que precisa ser explorado historicamente, numa produção de um livro que dê substância a isso, e que a gente possa se unir, os lavradores, os pesquisadores,
para que essas reuniões que está se fazendo sobre a indicação geográfica, que tenha a maior participação da comunidade, do poder público, dos sindicatos, das associações de lavradores, porque é situar a mandioca num patamar parecido com o do cacau. A vassoura de bruxa praticamente destruiu o cacau, e o cacau da Bahia hoje é uma referência em termos de qualidade, de agricultura familiar, de produção orgânica e de altíssimo valor econômico. Então, a gente pode fazer isso com a farinha copioba. Depende da vontade política, dos gestores políticos, depende dos sindicatos, das associações, das cooperativas, dos lavradores e de pessoas como você, que abre esse espaço para essa discussão, e de outros tantos pesquisadores. E nesse momento, sem querer fazer marketing, mas o fato da gente estar aqui falando disso é uma forma da gente contribuir nesse processo. E dentro disso a questão de Rio Jaguaribe, porque sem água não tem agricultura. Não, com certeza. A gente fica encantado quando o senhor traz essa questão, né, desse aprofundamento em relação aí à tradição, né, desse cultivo aqui no nosso município. Você vê que vem de geração a geração, e as técnicas que são utilizadas. Eu que venho também da zona rural, a gente acompanhou em parte essa questão, né? Até a questão do próprio clima, a questão lunática. Não, a lua agora não está legal para poder plantar, tem que ser tal mês. Então tem todo esse contexto, e se não tivesse cuidado, principalmente quando você falou de trazer isso, registrar esses momentos, do jeito que nós estamos aí, né, no decorrer, nós vamos acabar perdendo todo esse conteúdo que, como você disse, vem se arrastando aí por 340 anos. Tem que ter essa preocupação mente aí de documentar isso direitinho, que para as futuras gerações possa aí, né, se usufruir também disso, né, professor? Esse saber de que momento da lua pode, isso tem sentido científico, porque tem certas madeiras que os besouros põem os ovos num momento determinado do mês. E a madeira viva se defende disso, para não apodrecer, e anula a fertilização dos ovos. Mas no momento que o homem corta a madeira, ela perde a capacidade de vetar a penetração do besouro. Aí o cara corta a madeira, tira a casca e corta a árvore, faz a madeira e bota na casa. A lava vai se desenvolver e vai apodrecer a madeira. Então ele cortou no momento errado da lua mesmo. Viu aí? Ele jamais iria saber que o ovo... Então, isso se aplica em outros cultivos. E o saber acumulado da mandioca, de que momento plantar, de que momento colher, isso também pode ser mostrado num livro e pode ser evidenciado cientificamente de que o lavrador tem razão. Bem, dentro disso tem a questão do Rio Jaguaribe. O rio é outra coisa que a gente necessita muito e temos perdido muito, não só a questão do Jaguaribe, né? Mas a gente acompanha aqui o volume de água que nós temos aqui nessa nossa região aqui, e o tanto que nós temos perdido nos últimos anos, a coisa realmente é assustadora. E é exemplo claro, como a gente está retratando o Rio Jaguaribe, né? Para a dimensão que tinha esse rio, a proporção do rio e o que se encontra lá hoje, é a coisa realmente que temos que realmente aí tomar essa frente, como o pessoal está tomando aí, através do SOS Rio Jaguaribe, né? Essa é a iniciativa, porque há pouco tempo, há muito pouco tempo, para poder recuperar esse rio. Porque eu estive lá na última semana acompanhando mais uma vez, e a situação realmente é muito complicada. E o professor Félix tem acompanhado mais do que eu fui em uma reunião até agora, ele está sempre presente, tem aí mais detalhes para transmitir para a gente em relação aí ao andamento do movimento SOS Rio Jaguaribe, também a formação, a fundação desse consórcio aí que visa, né, a recuperar e revitalizar esse rio. Como é que você tem acompanhado essa discussão, professor? E também esse pontapé inicial, essa iniciativa de algumas pessoas aí que formou aí o grupo SOS Rio Jaguaribe. Trazendo logo um exemplo, a região de Juazeiro se tornou um polo de fruticultura e de vinicultura, por causa da água que foi acessível, permitido tirar do rio. E nós aqui, a bancada baiana, a bancada de deputados federais da Bahia, no projeto de emendas para o orçamento do ano que vem, indicou um conjunto de emendas específico para a revitalização de bacias. Não sabemos se alguma bacia do Recôncavo ou a bacia específica do Rio Jaguaribe vai ser contemplada. Mas, seja, há um entendimento de alguns políticos, há um entendimento de alguns pesquisadores e de pessoas da comunidade, e de que é preciso cuidar da revitalização dos rios, porque se os rios desaparecem, a gente perde o sentido da existência. Desse contexto tem o projeto da revitalização da bacia de Jaguaribe, que nasce em Castro Alves e termina em Jaguaribe. São 200 quilômetros de rios, que recebe uma centena de afluentes. Há um pouco da história desse rio Jaguaribe na tese,
E tem um grupo de pessoas que está dedicando uma parte do seu tempo, da sua vida, do seu tempo de trabalho e deixa seus afazeres para reunir com outras pessoas, para pressionar o poder público a constituir um consórcio intermunicipal para fazer um projeto e encaminhar a Brasília. E esse projeto sendo aprovado, nós teríamos os recursos necessários para despoluir, preservar e revitalizar o rio. Lamentavelmente, o poder público de São Felipe não se manifestou interessado nessa questão. As outras prefeituras desse projeto estão envolvidas, têm mandado representantes, já assinaram a minuta do termo de adesão, mas houve contatos com São Felipe, contatos preliminares. Os contatos não avançaram porque os representantes da Câmara de Vereadores nem do Poder Municipal se interessaram em participar e alega-se, inclusive, que o Rio Jaguaribe não corta São Felipe. Não é verdadeiro exatamente, porque o município de Dom Macedo foi desmembrado de São Felipe. Uma parte de Muniz Ferreira foi desmembrada de São Felipe. Portanto, o município teve o Rio Jaguaribe cortando seu território até a década de 60. E hoje os afluentes daqui abastecem o Jaguaribe. A gente depende do Jaguaribe indiretamente pela questão climática. Daí seria muito interessante que o poder público, através da Câmara de Vereadores e da Prefeitura, manifestasse interesse em participar, porque se estima que só a revitalização do rio, no que ele corta em Nazaré, seria necessário hoje em torno de 40 milhões de reais. A revitalização toda, não se tem um estudo estatístico ainda para valorizar isso, mas se fala nessas reuniões algo em torno de 200 milhões. Esses recursos serão geridos pela Embasa, pelas prefeituras que estiverem envolvidas. É muito dinheiro para uma prefeitura como São Felipe dizer que não precisa. A gente seria beneficiado como população, como pessoa, como consumidor. E esse projeto de revitalização poderia desencadear aqui no Vale do Copioba futuramente a revitalização do Copioba. E quem sabe no futuro transformar isso aqui através da Copioba, da farinha Copioba, ou outro cultivar, transformar isso num polo de desenvolvimento de fruticultura ou de mandioca ou de outro cultivar. Pela revitalização, que a revitalização vai atrair empreendimentos sustentáveis. E até mesmo a questão questão turística, que a gente é pouco utilizado também hoje, né? A questão turística, a questão da ecologia. Então é muito, muito importante que o poder público tenha o conhecimento de que, ao não participar, causa um dano para toda a comunidade, que não vai se beneficiar dessa possível revitalização. Ao não participar, não vai poder fazer parte do consórcio e não vai poder oferir dos recursos federais, caso o projeto seja aprovado. E se está falando em milhões, valores acima de 100 ou 200 milhões. Os deputados federais da bancada baiana já encaminharam os projetos que pedem a revitalização de bacias, são muitas bacias dentro do território. Vai depender da nossa pressão política exigir que uma dessas verbas, dessas emendas, sejam direcionadas ao nosso Jaguaribe. Daí, já caminhando para finalizar o nosso bate-papo, que o professor de História fala muito, mas eu me coloco à disposição do poder público e da comunidade e de você em qualquer momento que queira novos esclarecimentos, novos bate-papos sobre a questão do conteúdo do estudo da tese, qualquer informação que esteja lá e que alguém queira uma explicação moral, pessoal, uma abrangência maior sobre aquilo. Eu tenho essas informações. A questão da indicação geográfica e do registro do nome Farinha Copioba, a relevância que isso tem, não dá para dimensionar numa conversa tão curta como essa. E nós teremos a reunião da Embrapa na semana que vem. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ver a agenda do professor Félix, como é que vai estar aqui para frente, né? E vamos marcar para cada participação sobre um tema, que a gente sabe que o tema realmente é bastante vasto, a gente fazer um trabalho de uma hora e pouco, a gente discutir um pouquinho com a pauta bastante definida. E as pessoas que estão nos acompanhando, se tiver aí também interesse e dúvida, podem estar nos enviando através do vídeo aqui, nos seus comentários, que nós vamos estar abordando aí próximo momento que estiver aqui com o professor Félix, né, nos aprofundando um pouquinho sobre aí a necessidade que você tem também de informações, né, a respeito dessa temática que você está trabalhando. Então vamos estar trazendo por tópico, né, a questão da identificação geográfica da Farinha Copioba,
o estudo que o professor fez, a tese dele também, assim como o Rio Jaguaribe, na questão do SOS Rio Jaguaribe. Então são temas assim super interessantes e vamos perder essa oportunidade, né, pelo conhecimento já adquirido do professor Félix através dos seus estudos, né, de estar aí também aí, levando, né, não só para a população que nos acompanha aqui no município através da rádio, mas também os internautas do Brasil, que muitos são filhos de São Felipe, filhos da região, que realmente tem aquela ansiedade, aquela curiosidade de conhecer um pouquinho mais aí, né, esses temas, e com certeza o professor Félix vai estar aí contribuindo muito aqui com a gente, né, e vamos estar vendo aí com ele a possibilidade, assim que ele tiver disponibilidade, ele pode dizer, olha, tal dia dá para mim, a gente vai estar nos adequando aqui para poder debater um pouquinho a cada tema desse. Então, vamos deixar nosso espaço. Para finalizar, é necessário ter esse livro sobre a história de São Felipe, porque já tivemos um assassinato a facadas na igreja, durante a missa, na década de 1700, na década de 1780. Isso tem registrado? Está registrado os documentos. E o governo português decretou luto de 8 dias das missas em Salvador. Isso é importante trazer esse registro para o livro. A gente fala de disputa política em São Felipe hoje, mas isso já vem, né? Em 1840, as eleições, em 1840, e no final do século XIX, as eleições aqui se davam com a presença de milícia comandada por alferes que vinham de Maragogipe, porque os candidatos tinham seus jagunços que ameaçavam os candidatos do outro lado. Então, era preciso que viesse o juiz de paz de Maragogipe para cuidar da eleição daqui, e se fazia os conchavos para que não se ferisse ninguém, porque haveria intervenção de Salvador, haveria intervenção de fora do Rio de Janeiro. Então, se a gente fala que as disputas políticas aqui hoje são animadas... hoje aquela coisa antigamente não era assim. Muito mais animadas. Tá vendo como era a coisa aí, né? Eram mais animadas. E esse processo, a gente para analisar, quando a gente vai estudar, como o caso o professor Félix se aprofundou mais, a gente vê que a gente vive um processo de ciclo, né? Passa de geração em geração, e a maioria das problemáticas continua, muda um pouquinho o contexto, mas continua naquela mesma sequência. Na questão política não é diferente, como você falou, né? Você se vivencia hoje, né? Muita Colorado, tal, estamos vivendo essa situação no município, ela fica naquele campo de extrema, não tem terceira, quarta vertente para poder dividir um pouquinho aquela questão da discussão política, então acaba se acirrando muito, mas ao longo da história a gente vê que a coisa sempre foi assim, não mudou muito, né? Então, eu agradeço a vocês, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Agradeço a JC, muito obrigado pelo oportunidade. Nós que agradecemos aqui, ficamos felizes em contar com a sua participação no dia de hoje aqui, professor, né? Tanto o site do JC Repórter, nossas redes sociais, o YouTube, Facebook, está sempre à disposição, como a rádio também está aqui sempre à disposição, inclusive nós vamos estar vinculando esse material que nós estamos produzindo aqui no dia de hoje, aqui na rádio, na transmissão do programa do meio-dia de amanhã, né? Mandando essas informações para a população, né? Em um contexto, buscando atingir todas as plataformas, o rádio e a internet também, né? E dentro dessa conjuntura aí, tentando atingir, né, ao máximo de pessoas possível com essas preciosas informações trazidas aqui no dia de hoje pelo professor Félix. E a gente não queremos perder essa importante fonte aí, né, de conhecimento aqui do nosso município, em virtude dessa dedicação de anos, como você falou, né, de pesquisa, realmente de aprofundamento, de estudo, não é uma coisa fácil. E a gente vê que poucas pessoas hoje têm realmente esse interesse. É complicado, a gente fala, até para ler, você vê que hoje tem disponibilidade de material e tal, as pessoas não têm esse interesse em estar ali buscando, muitas vezes perde muito tempo através de bobagem nas redes sociais, coisa que não vai levar a lugar nenhum, que não vai influenciar, não vai enriquecer, né, o conteúdo dessas pessoas, mas acaba perdendo dias ali, né, sem somar nada. Então temos aí hoje essas ferramentas importantes, e através de exemplo do professor Félix, né, hoje doutor, né, na questão dos estudos da sua área de atuação. E temos aí essa referência que as pessoas podem, né, e com certeza se dedicar, conseguem. Aí, se a gente for buscar, e vamos buscar isso na próxima oportunidade, conhecer um pouquinho também da história do professor Félix, o que foi o fator de motivação, quando ele começou, a sua origem também, até chegar agora, né, a esse patamar de doutor. Então a gente vê que não foi fácil, tivemos aí uma estrada a percorrer, e durante esse percurso muitas situações aí complicadas, né, professor? Não é fácil, é difícil, mas é maravilhoso. É difícil, mas é divertido. É difícil e é compensador. O estudo é sempre compensador. E a cada degrau, ou a cada nível, ou a cada grau, se torna ainda mais interessante. Então, é cansativo, mas é muito divertido. Uma coisa que sempre a gente discute aqui, eu sempre trago no programa, professor, quando as coisas vêm fácil, não tem a valorização, né?
A gente vê quando a gente passa uma dificuldade, que vem aquela questão. Eu tiro por mim mesmo, quando eu morava na zona rural, a gente vê a dificuldade que era, né? A gente acordar 4 horas da manhã, tal, enfrentar chuva, lama no joelho, atravessar rio, como lá no próprio Jaguari, que morava do lado do rio, né? Para a gente chegar à escola e buscar aí um pouco do conhecimento. A gente vê a dificuldade que era, mas a gente valorizava, né? A gente chegava na escola com aquela questão de ansiedade, de querer realmente algo mais. E pessoas que moravam lá da escola, eu vou para a escola hoje, nada, você coisa. Vocês são malucos, sair de lá 4 horas da manhã, enfrentar trovoada, chuva, isso e tal, para estar aqui, né? A gente vê que a partir do momento que você tem os obstáculos, aquela questão de quando você é desafiado, na verdade, a gente busca realmente se superar. E as pessoas hoje, quando tem tudo na mão, você não tem aquele desafio, eu acho que esse fator realmente de motivacional acaba ficando distante. E precisamos disso, né, professor? A educação é família, primeiramente, escola e sociedade. Se a família definir que o filho vai viver de estudo, esse menino pode crescer muito. E o doutorado se torna uma coisa muito fácil, porque ele traz uma consciência de que ele precisa estudar. Mas se a família não incentiva, não tem professor, não tem escola que faça milagres. O milagre é feito dentro da família, na consciência do aluno. Tempo tem, escola tem, acesso à informação hoje se tem. Ficou tudo fácil, né? Mas não se pode aprender por obrigação. Não se pode aprender como uma tortura. O aprender, o estudar tem que ser prazeroso. E só se torna prazer quando a criança é estimulada desde cedo a ver o livro como um brinquedo que diverte. O descobrir a leitura e o prazer da leitura e o conhecimento como diversão. Aí a criança se apronta mais cedo para ir para a escola. Ela ama seus professores e tudo mais. E todo o processo de aprendizado é um processo de alegria. Mas quando a criança tem que aprender por obrigação, para tirar nota, para passar, porque tem que ir para a escola, chega a ser torturante. Então, parte da família, primeiramente. Primeiramente, parte da família. Mas eu só trouxe aqui agora essa questão do atraente. A gente tira, por exemplo, né, quando a gente morava na zona rural, né? Quando a gente tinha escola, a gente teria aquilo ali como algo atrativo, na verdade, porque a gente estava num lugar que praticamente não tinha nada, né? Então a escola seria um patamar, mas hoje, né, diante de toda essa plataforma aí, né, de atrações que nós temos aí, principalmente através da internet, se a escola realmente não buscasse superar, não de fato como foi pra gente naquele período, esse atrativo, realmente fica difícil, né? Porque mesmo mudando a metodologia, a gente vê que hoje a metodologia já é diferente, sem se buscar toda uma dinâmica na apresentação do conteúdo, que antes não tinha isso, né? Era uma coisa mais direta. E a gente, por ter a escola como atrativa, a gente acabava absorvendo aquilo com facilidade. Mas hoje, mesmo mudando, mas a gente vê que as ferramentas que a internet hoje tem se buscado realmente se modificar e prendendo esse público. Eu sei que a galera, as criancinhas hoje, se prende ali nos vídeos, aquela coisa de conteúdo que é produzido, e fica fascinado os jogos também, né? Então se fascina através da internet e tem a escola ali como uma segunda opção, não aquela coisa assim, não, a escola é o meu atrativo, na verdade, e a escola tem que ficar isso em segundo plano. Primeiro, a nossa concepção que a gente tem, da minha visão, que passei por essa experiência de estar na zona rural, a gente não ter televisão, não tinha energia, era mais do candeeiro, a querosene naquele tempo, né? Então quando você chega na cidade... Mas é segundo plano mesmo, é real o que você está falando. Nossos avós não estudaram. Nossos avós não dependeram de escola para viver. Não dependeram de estudo. Todo o conhecimento acumulado de 340 anos foi um conhecimento oral. Foi passado de pai para filho. A escola ou era um luxo, ou era considerado um luxo, desnecessário, porque o dia a dia do meio rural não dependia do saber da escola, e a escola não estava preocupada em ensinar para viver no rural. A escola ensinava para um viver na cidade. Então, educar o filho era prepará-lo para sair de São Felipe. Daí, ainda há resistência em algumas famílias de que o filho estude, porque ao estudar ele vai sair do rural. E o rural é a base da existência de São Felipe. Então, a escola ficou em segundo plano e permanece porque ela é uma escola desvinculada da realidade de São Felipe. Ela não fala da história de São Felipe, do aluno de São Felipe, traz a realidade de fora. E São Felipe viveu até 30, 40 anos sem ensino médio. São Felipe não dependeu, historicamente, do estudo para existir. É diferente de uma metrópole como Salvador, onde tudo guia em torno de nomes, de placas, de letreiros, de cartazes. Aqui não precisava nomear os lugares, que as pessoas aprendiam os lugares de ouvir falar. Daí que a escola em comunidades como São Felipe, onde a base da sua formação é ou foi rural, a escola realmente funciona em segundo plano. E não é culpa da comunidade, é culpa do processo histórico de desenvolvimento do lugar.
como é que vai mudar isso? Talvez nem precise mudar. Bastaria que a escola se voltasse uma educação como uma escola familiar rural, como a escola da Odebrecht em Tancredo Neves, onde o aluno aprende de acordo com a sua realidade. Então, não temos esse modelo de escola familiar rural aqui. Nós temos um modelo de escola urbana que forma o aluno para viver na cidade. Na cidade de São Felipe não tem como abarcar essa mão de obra que a escola forma. Então, é uma escola no meio do caminho, que começa uma formação, mas não completa, que se completa com o ensino superior, que poucos completam. E é uma escola que o aluno aprende, mas quando ele volta para o rural, ele não se adapta também mais ao rural, à enxada. Então, é a escola no meio do caminho, que... Dentro dessa concepção que o senhor traz, professor Félix, em relação a essa educação, eu estava discutindo negócio com algumas pessoas recentemente, a necessidade de pelo menos uma questão do Real Segundo Grau, uma formação técnica voltada para a questão do homem do campo, mostrando, como você falou, esse horizonte que realmente a gente deve enxergar, né, que é o campo, né? Nós temos hoje, sempre defendo aqui, que a base econômica do município é a agricultura, né? Se a gente não tiver essa sustentabilidade, como é que vai ser do município no futuro, né? Por lei, toda vez, por lei, desde Portugal, desde 1200, mais ou menos, a partir da instituição dos forais, você começa a fazer testamento para dividir a propriedade entre os herdeiros. Então, fazer testamento, fazer inventário do que o defunto deixou é muito antigo. Vem de 1200, mais ou menos, de Portugal, e traz essa realidade. Toda vez que o pai, o dono da propriedade, morre, se divide os bens entre os filhos. Olha, vai chegar uma hora que não vai ter terra para todo mundo. Então, vai ter hora que a família não vai ter como distribuir mais terra para todo mundo sobreviver. E alguns vão ter que sair, procurar emprego fora. Nesse caso, a escola faz essa ponte. É importante. Mas a gente precisava de uma escola mais voltada para a realidade do lugar, do Recôncavo, de São Felipe, da agricultura, uma escola técnica ou uma escola familiar rural, que pudesse dar ao aluno a possibilidade de escolher entre ficar com o saber renovado no rural ou pegar o saber e ir para o urbano. Nosso modelo de educação não faz nenhuma coisa nem outra. Fica realmente complicado nesse sentido. Então temos realmente que buscar realmente aí a discutir essa temática e enxergar, né, essa realidade de uma forma diferente e buscar realmente, né, nos adequar para essa situação que o município hoje realmente depende. Então temos que valorizar essa questão, como o professor Félix traz aqui, né, da questão do campo, a escola, né, voltada também para o rural, né? Porque há essa necessidade, e até mesmo porque aí no município ainda há essa abrangência de espaço, né? A gente vê que, querendo ou não, hoje as pessoas têm chegado, o agronegócio no sentido principalmente da pecuária, tem se estendido, uma região que era realmente bastante produtiva da agricultura familiar hoje já virou pastagem para a criação de gado. É uma coisa realmente que nos preocupa, porque vai tirando também essa diversificação que o município hoje é assim, predominante a nível de território, e futuramente a gente pode trazer aí uma preocupação grande nesse sentido, né? Porque onde é que vai ter essa geração de emprego e renda, né? Na sede do município, onde o campo está sendo realmente aí utilizado para a questão da produção de gado, né? E depende pouco da mão de obra também, né, professor? Depende porque se morria de fome de farinha. E essa possibilidade do registro da farinha copioba, se contar com o apoio efetivo da Prefeitura de São Felipe, de Maragogipe e de Nazaré, mesmo que o projeto, num eventual, seria um desastre para nós pesquisadores, caso o projeto não fosse aprovado pela CAPES, mas essas 3 prefeituras tivessem interesse em dar o suporte aos pesquisadores, para o pesquisador de História, para o doutor em Nutrição da Universidade Federal, para os outros pesquisadores, todos que estão envolvidos nesse projeto. São coisa de 10 doutores. Se as prefeituras dessem o suporte, a gente tem o conhecimento teórico para fazer o IG e entregar o projeto pronto em Brasília. Demanda recursos, mas com vontade de fazer dos pesquisadores e a vontade de fazer do poder político, a gente podia fazer com o senhor governo federal esse levantamento e a documentação toda necessária para que o Ministério da Ciência e Tecnologia e os outros ministérios reconhecessem e dessem a certificação que a gente precisa da farinha copioba. Então, a gente pode revolucionar a agricultura da mandioca em São Felipe com uma farinha certificada, mas depende de vontade, como eu disse, do poder público primeiramente, dos pesquisadores que estão capacitados para fazer isso e querem fazer,
dos lavradores, sindicatos, cooperativas, associações. Eu vejo um futuro promissor para a lavoura da mandioca em São Felipe, especialmente da mandioca. Eu acho que é preciso reverter o quadro do êxodo rural, da violência rural, do abandono rural e conter o avanço da pecuária. Porque eu tenho estudos dos censos agropecuários feitos aqui em toda a primeira metade do século XX. E a quantidade de gado que tínhamos aqui era muito pouco. Primeiro que não tinha arame, que era muito caro. Tinha que criar no cabresto, na corda, e era muito complicado. Não tínhamos capim braquiário. O capim nativo, o boi pisa, mata o capim. Então não tínhamos o capim para a pecuária, não tínhamos arame. E a agricultura dava conta da necessidade de subsistência das pessoas. Então, de alguma forma ou de outra, a lavoura passou a ceder espaço e a gente pode reverter isso. Mas depende de vontade política e de conhecimento de como fazer. O conhecimento nós pesquisadores temos. Nós queremos dar o conhecimento. Agora é preciso que alguém que está acima de nós, que é o poder público, o poder político, abrace essa vontade. E a gente pode transformar. O conhecimento transforma. E só com o conhecimento transforma. Muito obrigado, JC. A gente agradecer mais uma vez aqui ao professor Félix, né? E esse papo vai continuar, né? Você que nos acompanha aí, né? Fique atento. Vamos estar trazendo aqui, como eu falei com o professor Félix aqui, né? Em outros momentos, tópico específico, como está falando do Rio Copioba, do SOS, né? O Rio Copioba, que é o Rio Jaguaribe, né? Também a gente vai estar citando a questão da necessidade também de trabalhar a questão do Copioba, que hoje é o manancial do município, que abastece o município, e precisamente tem uma visão especial, parte da gestão, o que pode ser feito, o que pode se trabalhar em relação a essa questão desse tema, a questão da identificação geográfica da farinha Copioba, e também, né, esse trabalho que ele fez, né, de estudo em relação aí a história do nosso município. Nós vamos estar discutindo isso e outros episódios também aqui na nossa programação. Mais uma vez, obrigado, professor. Obrigado a todos. Estamos aí sempre contando com a participação dele, né? A todos que nos acompanham, né? Aquele abraço especial. Continue compartilhando nosso material também no canal do YouTube, no Facebook e acessando o site da JC Repórter, além de ouvir a São Felipe FM, nosso programa aí, todos os dias, do meio-dia às 14 horas. Um abraço a todos.